É um privilégio estar com vocês mais uma vez e explorando as riquezas da Palavra de Deus. Hoje temos a segunda mensagem para mergulharmos na Epístola aos Hebreus, uma carta que exalta a grandiosidade e a superioridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar em alguns temas de Hebreus, descobrindo como eles continuam relevantes em nossa vida hoje. Vamos explorar juntos a excelência do novo pacto em Cristo, a figura intrigante de Melquisedeque e a inspiradora galeria de heróis da fé no capítulo 11. Este é um convite para uma jornada de descoberta e fortalecimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe ricamente enquanto nos aprofundamos na riqueza da sua palavra. Contamos com seu like nesta mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta já é a segunda e última mensagem para que nós possamos conversar a respeito da Epístola aos Hebreus. E essa conversa só pode ficar completa com a sua participação. Você pode fazer isso através do espaço de comentários. Dessa forma, convido você a registrar por ali o seu testemunho, algo novo que aprendeu por aqui, suas observações sobre esta mensagem e, claro, as suas dúvidas, as suas perguntas. Então, logo permita o Senhor, vou responder, para que esta conversa a respeito de Hebreus fique realmente completa. Na última mensagem, examinamos o contexto histórico, recomendando as mensagens sobre Atos dos Apóstolos para aprofundar a respeito disso, a data e a autoria desta epístola. E ainda sobre a autoria, eu gostaria de retomar um ponto. Além de 2 Timóteo, podemos comparar, por exemplo, com Efésios, que deve ser uma carta mais ou menos do mesmo momento histórico, com Paulo já preso na que foi, acredita-se, a sua última prisão. Claro que fazendo essa comparação, diferente de comparar com 2 Timóteo, podemos ver Paulo com motivação mais próxima do autor de Hebreus. Mas eu queria chamar a sua atenção para o texto da carta de Tiago, a próxima na sequência da Bíblia e no nosso estudo devocional, permitindo o Senhor. É uma carta mais breve, mas a forma como é desenvolvida, ainda que não de forma idêntica, ela se aproxima mais de Hebreus que das cartas reconhecidas como de Paulo. E Tiago, como Pedro e outros, trabalharam na obra do Senhor atuando mais entre os da circuncisão, entre os judeus convertidos. Todos trabalhavam com judeus e com gentios, mas alguns, como Paulo, estavam mais com os gentios. Mas ele, ao menos no começo do trabalho missionário, sempre ia nas sinagogas antes de começar a pregação, como revela Atos dos Apóstolos. E outros, como Pedro, que começou o trabalho com os gentios, com Cornélio, segundo Atos dos Apóstolos também, depois retomou o trabalho na obra, mas com os da circuncisão. Apresento mais esses dados para confirmar o que penso. Ainda que não tenhamos como definir o nome de quem escreveu Hebreus, deve ser uma pessoa mais ligada com o trabalho na obra do Senhor, mais na direção dos da circuncisão, naquele momento histórico. Aliás, nas mensagens do estudo devocional sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações que podem ser consideradas mais técnicas a respeito dos livros, como contexto histórico, data do texto, autoria e coisas assim. E também, como nesta mensagem, de temas importantes do livro da Bíblia que estamos conversando, pelo menos chamando atenção para esses temas, para ajudar a aprofundar também no estudo bíblico. E isso sem descuidar da devocional a cada mensagem. E algumas vezes até com mais de uma para quem realmente segue com bastante atenção nossas mensagens, pois podemos ter uma breve meditação até mesmo no meio de informações técnicas. E se você gosta desse tipo de conversa, você está no canal certo. Então faça logo a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando no YouTube, se ainda não fez, e ative as notificações lá no sininho para receber as informações sobre novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Falando mais sobre alguns temas de Hebreus, nós vemos que a epístola mostra alguns conceitos como bastante importantes.
tipo melhor, mais excelente, superior, são sempre usados para descrever a Cristo e os benefícios do Evangelho, fazendo comparação com a lei, sacerdotes, templo e afins. Quer dizer, o momento anterior não era errado ou ruim com a lei, mas com Jesus é muito melhor. As figuras apresentadas querem sempre mostrar que era importante o que eles tinham antes com a lei e com todo o resto, templo, sacerdotes, objetos, mas em Cristo nós temos algo ainda melhor, muito mais excelente. Era mesmo uma forma de pregar para os hebreus que seguiam na lei, para que eles pudessem entender a própria lei, os salmos e os profetas, apontando exatamente para essa realidade de algo ainda melhor no Messias, logo em Jesus. A maioria das bênçãos do judaísmo relacionavam-se com coisas terrenas que apontavam para coisas espirituais. Um tabernáculo ou um templo terreno, sacerdotes terrenos, sacrifícios terrenos, um acordo que prometia a prosperidade terrena. Em contraste, Cristo está à destra da majestade, nas alturas, de onde distribui bênçãos celestes. Boa parte do texto de Hebreus é muito direto em fazer comparações nesse sentido. Vale destacar que, pela lei, o pessoal que faz parte da administração ou de finanças em nossas comunidades seriam igualmente levitas, já que o texto de Hebreus confirma o que a lei dizia. Os dízimos eram entregues para esses. Mas isso era na lei, e devemos ter isso em mente, pois havia bênçãos para quem cumprisse e maldições para quem não cumprisse. E Jesus é a nossa bênção, e Ele mesmo levou nossa maldição. A verdadeira mordomia cristã é reconhecer que tudo é do Senhor e entregamos tudo se Ele assim quiser. E mesmo assim, confiamos que não teremos falta de nada. Vai muito além da letra da lei. É como diz realmente o texto de Hebreus, é mais excelente até mesmo nessa questão que a carta não aborda com todas as letras, mas que, do ponto de vista que aborda, nós podemos entender que tudo no novo pacto é mais excelente que o anterior. Um ponto importante desta epístola é a apresentação do ministério do sumo sacerdote do Senhor realmente, não segundo a ordem de Arão, mas sim de Melquisedeque, que não tinha antecessor nem sucessor no sacerdócio. Sendo assim, Melquisedeque era um tipo perfeito para Cristo, que recebeu o cargo de sumo sacerdote por invocação direta de Deus, e não por herança. Enquanto o sacerdote aarônico tinha que oferecer sacrifícios continuamente por seus próprios pecados, bem como pelos pecados das outras pessoas, Cristo ofereceu de uma vez por todas a sua própria vida sem pecado, como um sacrifício realmente perfeito. Ele experimentou na carne a provação que todos os crentes conhecem e por isso ele é capaz de interceder compassivamente em nome de cada um. O capítulo 11 talvez seja o mais citado desta epístola em todos os tempos, e ele enumera alguns dos grandes heróis da fé no Antigo Testamento. Os versículos de 4 a 35 registram bênçãos maravilhosas e notáveis vitórias alcançadas através da fé, enquanto os versículos de 36 a 38 registram aqueles que, mesmo no meio de provas e sofrimentos, mantiveram a sua fé. Jesus Cristo é ontem e hoje o mesmo, e o será para sempre. Devemos ter em mente que mesmo que os tempos tenham mudado, a mensagem é a mesma. O convite ao arrependimento não mudou. Podemos ter novos exemplos para ajudar a entender, mas não mudamos a vontade do Senhor para fazer a nossa. Pois mesmo que o tempo tenha mudado, o Senhor segue sendo o mesmo. E que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.